Olá, boa tarde, estamos de volta hoje, quinta-feira, dia 30 de julho. E hoje a atividade é o seguinte: depois no final desse vídeo eu vou fazer um convite muito legal para vocês, tá bom? Vocês já devem saber, né? O papai de vocês já deve saber, talvez já comentou com vocês, mas a prof vai reforçar, porque vai ser um encontro muito importante, tá bom? Então tá. Então eu vou falar. Hoje atividade da página 65. 6 e o 5. Olha lá. Aqui fala o seguinte: conversar e contar histórias. Antigamente, quando a escrita não existia, né? Antigamente a escrita não existia, eles usavam outras formas, né? Para se expressar, com desenhos, com código, com sinais. Não havia livros, nem revistas. Os conhecimentos e as histórias somente eram passadas às crianças e aos jovens por meio de conversa com os mais velhos. Vocês também já conversaram? Conversou com o vovô, com a vovó, com o tio mais velho, que gosta de contar como que era a vida antigamente. Eu gosto de contar que antigamente, né, eles gostam de contar como era a vida deles, como que era a época da escola, como que era o bairro onde moravam antigamente, como que eles usavam, não existia carro, qual era o meio de transporte que eles usavam. Os avós gostam muito de contar, né, para os seus netos, como que era antigamente a vida deles, que eles diziam assim, na minha época não existia celular, não existia televisão, né? Então tudo isso era uma forma que eles encontram de conversar com vocês, de falar um pouco sobre como que era antigamente. Este costume se transformou com o tempo. E agora, além de conversar e ouvir história, nós também usamos a escrita. Então, agora a gente tem uma forma de, por exemplo, se a gente quiser registrar como que está sendo o nosso dia atual, a gente pode usar a escrita para escrever. E depois de muitos e muitos anos, quando alguém for ler, vai saber como que era o tempo, né, que a gente viveu, na época que a gente viveu, como que era, né, o mundo, através, porque da escrita, de livros, de revistas, ficam tudo registrados lá, não é mesmo? Então, você e os colegas convidaram uma pessoa que vivia há muitos anos na cidade para contar histórias e as coisas interessantes que sabe. Então, e aí aqui fala assim, colhe o texto que produziram com as informações anotadas pelo professor. Se a gente estivesse na escola, a gente faria a gente, né, pediria para alguém mais velho. De repente a gente poderia fazer o quê? Com a avó Nini, né? Que ela é uma senhorinha que sabe muito, muito, muito sobre o lugar onde a gente mora, como é que era antes. A gente podia conversar, tirar nossas dúvidas, saber se existia o carro de boi, o engenho de farinha. Então a gente poderia fazer essa conversa. Só que como a gente não está na escola pra gente, né, chamar uma pessoa mais velha e os nossos velhinhos, os nossos idosos, eles estão guardados em casa, bem quietinhos, né, se protegendo do coronavírus. Então não é bom a gente também fazer essa visita, mesmo que vocês estiverem em casa. Talvez vocês possam fazer o quê? Uma ligação, uma chamada de vídeo para alguém mais velho, né? Eu tenho a minha avó, a minha tia, que ela quiser contar para vocês como que era quem morava aqui, né, no caso. Como é que era o bairro do Rio Vermelho bem antigamente? Quem tem parente que nasceu aqui, que quiser contar para vocês um pouquinho como é que era o bairro, né? Do que eles viviam, do que se eles plantavam para se alimentar, como era o meio de transporte, como é que era a escola, como que era um pouquinho de cada coisa que quiserem contar e vocês quiserem registrar, pedir para a mamãe escrever, né? E depois colar aqui, ou a mamãe mesmo escreve, ou vocês podem registrar com desenho. A minha vovó falou que existia um engenho de farinha. Se vocês quiserem fazer o desenho, registrar com desenho, também é válido, né? Então, da forma que vocês quiserem fazer esse registro de descobrir como que era a cidade. Prof, mas eu não tenho nenhum parente meu que nasceu aqui, ou alguém que eu conheça que nasceu aqui, que sabe como é que é o nosso bairro, a nossa cidade. Mas vocês têm alguém que nasceu em outra cidade, né? A vovó que nasceu. Então, falem para a vovó falar um pouquinho da cidade onde ela nasceu, como que era antigamente, como que era a vida dela, como que ela gostou, o que ela gostava de brincar, né? Vocês podem fazer esse registro, vai ser bem legal.
podem pedir para a mamãe escrever um pouquinho, vocês podem fazer um desenho e escreverem o que vocês desenharam. Ah, minha avó falou que ela andava com... a escola dela era diferente, era de outra forma, ou era o meio de transporte que ela usava. E vocês podem fazer o meio de transporte que ela usava, escrever o nome, fazia carro de boi, era do cavalo, né? Então vocês façam um desenho e registrem, bem simplesinho, bem tranquilo, tá bom? Não precisa se preocupar com grandes pesquisas, é bem tranquilo. Ou então a mamãe de vocês, né, tá em casa, ou o papai que sabe como que era ou antigamente, que queira contar um pouquinho da história do lugar onde viveu, onde nasceu, né? Pode contar para vocês ficarem sabendo também como que era antigamente, né? E como que os pais de vocês viviam antes, tá bom? Gostaram? E eu quero fazer um convite. Amanhã, sexta-feira, não vamos ter aula gravada. Por quê? Porque a prof vai lá na escola entregar as avaliações de vocês. Então a prof preparou com bastante carinho, as outras profs também fizeram uma escrita de como que foi esse tempo que a gente ficou junto no começo do ano e como que foram as aulas gravadas. Vai ser tudo registrado, tem foto de vocês, tem uma lembrancinha dentro da sacolinha também. E a gente vai na escola amanhã, sexta-feira, fazer essa entrega. Só que a gente não vai poder, né, por conta do coronavírus, e a gente não vai poder ficar próximos. Vocês vão passar de carro, a prof vai entregar, a prof vai estar usando máscara, vocês também, vai fazer a entrega e vocês vão ver com bastante carinho em casa, tá bom? A gente não vai poder ficar conversando e nem ficar muito próximos, tá bom? Para que a gente possa se cuidar e cuidar dos outros também. Então, tá? Então vai ser uma entrega bem rápida, mas eu espero que vocês, né, participem, os pais peguem, porque é bem importante o processo de vocês, é tudo que vocês, né, estão aprendendo, tudo que a gente está aprendendo, que a gente construiu durante esse período, tá bom? Então, eu vou deixar um grande beijo, já vou deixar um bom final de semana, tá? Para quem não puder ir amanhã lá, e a gente se vê na segunda. Beijo e tchau, tchau!